Queridos, pela bondade e misericórdia do Senhor, nós estamos ali em Londres já faz 14 anos, desde que fomos enviados como pastor missionário. Nós éramos pastor integrado, somos ainda pastor integrado pela igreja de Florianópolis. E na época, o culpado disso tudo foi pastor Moisés, que estava lá em Londres, e sentiu que ele, o pastor juvenil, sentiu de ter algum pastor ali, e nos ligaram numa manhã, e aí nós estamos até hoje lá. Aceitamos o convite, o desafio, e eu louvo a Deus, viu? Pastor Moisés já esteve ali conosco algumas vezes, né? O pastor Josué teve uma vez, o Brito já esteve lá em casa, né? Ele esteve na igreja também conosco lá, uma alegria te ver, pastor Brito. E quem mais? Eu acho que daqui foi só, né? Teve alguns irmãos que estiveram lá conosco. Temos duas congregações, pela bondade de Deus, e o Senhor tem feito maravilha naquele lugar. Deus tem nos abençoado de maneira assim maravilhosa. Muito bom o que Deus tem feito. Claro, no decorrer do tempo a gente vai falar um pouco daquilo que a gente passou. Alguns já sabem um pouco do nosso testemunho, outros não, né? Já faz uns 6 anos, que é a última vez que a gente pregou. E Deus, nesse tempo, Deus fez grande milagre na nossa vida. E eu louvo a Deus por esta igreja que está sempre orando por nós. Essa igreja que eu congreguei aqui, eu estou com 61, fiz agora dia 22 de abril, mas eu passei a congregar aqui meus 16 anos, 15 anos, quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei a congregar. Passei pelo templo primeiro, depois o segundo, depois o terreno que era aqui do lado, na construção, ajudei a construir essa igreja. Então a gente passou aqui nessa igreja um bom tempo. Em 2010, Deus nos levou para a Inglaterra. Dia 20 de janeiro de 2010, Deus nos levou para aquela cidade. Antes de falar alguma coisa, deixa eu ler um pouquinho da Bíblia. Confesso que eu estou um pouquinho nervoso. Não é fácil, né? Povo abençoado, lindo, maravilhoso, igreja. Aleluia. Queridos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7, verso 37 e 38. Uma palavra bem conhecida, mas que Deus nos deu essa palavra. Hoje é um culto missionário. E no dia 26 de março, nós fomos para a África, ficamos ali 8 dias em Moçambique, em Beira. Ficamos 8 dias junto com o pastor Ronaldo, que tem um trabalho muito lindo. Era um desejo muito grande. E numa manhã de missões também ali na África, pregamos esta palavra. E eu disse: Deus, dá-me uma palavra. O Senhor disse: a África está na tua mente ainda. E foi muito lindo, foi muito maravilhoso. Depois nós vamos contar um pouquinho também da África, do projeto que há mais de 10 anos Deus coloca no nosso coração. E era para ser num outro país, mas Deus nos direcionou para Moçambique. E estamos ali, estamos com um projeto, não fizemos nada ainda, apenas visitamos. Achei lindo, bonito, diferente de tudo aquilo que o povo fala, comenta. Não sei quem já foi, mas eu vi uma cidade próspera, eu vi um povo próspero. Eu acho que a minha visão é totalmente diferente daquela, pastor Camilo, que o povo vai e olha. É claro, pobreza, muita,
mas eu vi um celeiro tão grande. Amém? Palavra do Senhor. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Guarda essa palavra no teu coração. Aquele que crer, como diz as Escrituras, dentro de mim, dentro de você, fluirão rios. Eu creio que todos que estão aqui são salvos. Amém? Claro que Jesus estava falando da descida do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo é salvo. E quem é salvo, ele, claro, todo salvo, ele tem na veia, ele tem no coração, ele tem na mente a obra missionária. Porque Jesus, ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Paulo disse que não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Se eu e você podemos dizer a mesma coisa, nós também estamos para buscar e salvar os que estão perdidos. Nossa irmã Valdete já esteve lá na nossa igreja também agora. Deus te abençoe, filha. Amém. Esse rio que emana do Senhor, esse desejo, esta alegria, esta vontade de fazer a obra missionária, apesar de que os dias que nós vivemos são dias difíceis, temos aí essa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e alguns estados do Brasil também, em algumas capitais, tem alguns problemas, não tanto como o Rio Grande do Sul. Os dias são difíceis, são problemáticos, mas quem é cheio do Espírito Santo, quem é salvo, rios de água viva transborda, corre. Ele é alegre, ele tem o prazer, o desejo de fazer a obra em meio à dificuldade, em meio aos problemas. Quem é cheio do Espírito Santo entende que a dificuldade acontece, ela está aí, está na nossa frente, mas que nós temos que cada dia viver vitória em vitória, andar sempre na presença do Senhor, buscar sempre ao Senhor, fazer sempre a sua vontade e ganhar almas para o seu reino. É a minha e a tua função na terra, não tem jeito. Deus nos chamou para isso. Queridos, no país que nós vivemos, alguém vai dizer: pastor, é fácil fazer a obra em Londres. Eu te convido, vem para comigo. Deixa eu te dizer, é fácil fazer a obra na África. Muito fácil. Mas vá para Londres. Eu não trabalho com inglês, eu trabalho só com igreja brasileira. E o brasileiro, quando ele sai daqui, ele não sai para adorar a Deus. Ele sai para ganhar libras. Então tu tem uma igreja flutuante. Tem dia que tem 10, sim. Tem dia que tu tem 50. E para um pastor que chora e geme todos os dias, isso, o coração, a pressão vai lá em cima, né? Porque você não tem uma igreja cheia sempre. Apesar de que as nossas igrejas são pequenas, você esteve lá, né? Sabe da dificuldade, o tamanho das nossas igrejas. Nós alugamos uma igreja 3 horas no final de semana, no domingo à noite. Dá 12 horas, 13 horas por mês. Nós pagamos em torno de reais, 6 mil reais por mês no aluguel de 3 horas. Não é fácil? Ah, mas é em libras. É. Dá em torno de quase 1.000 libras por mês. Mas é dificultoso porque você não tem uma igreja grande. É difícil.
Você que tem uma igreja 24 horas, uma orquestra maravilhosa. Dia que ninguém quiser de vocês aqui, vão lá para Londres que a gente aceita, tá? Conjunto abençoado. Poltronas lindas. E às vezes você tem dificuldade de vir na igreja. Às vezes você tem dificuldade de estar num culto como esse. Lá nós não temos um local para reunião, fazer o círculo de oração das irmãs, não temos. A população, principalmente brasileiros, e claro, de outros países também, eles alugam uma casa, irmãos, de 4 quartos e uma sala. A sala é quarto também. Então ela tem área em comum, a área comum é a cozinha. E vão todos morar num quarto. Cada casal num quarto, cada casal num quarto. Porque o aluguel é muito caro. Então não tem como a gente se reunir numa casa também para fazer as reuniões. É uma dificuldade muito grande. Fazer a obra de Deus, a obra missionária na Inglaterra é difícil. Se você for comprar um templo que seja retirado em torno de 10 a 20 milhões de reais, fica inviável para a gente. Mesmo assim, Deus tem nos abençoado, tem nos dado graça, tem nos dado vitória. E quando eu saí da Inglaterra no começo do mês de maio, começo do mês de abril, finalzinho do mês de abril, nós saímos dia 25, umas 2 semanas antes, ali perto da igreja do pastor William Aliança, lá em Wembley, Deus nos dá uma sala para cultos de manhã. E ele disse: pastor, por enquanto nós não vamos te cobrar nada. Uma igreja linda, abençoada, de uma igreja inglesa que a gente se associou, e ele está dando-nos um espaço. Depois de 14 anos que nós estamos ali orando a Deus, pedindo a Deus, buscando a Deus, então nós vamos ter um espaço para culto de manhã, reuniões durante a semana. É longe, um pouquinho longe, retirado do nosso, aonde nós estamos, né? Nós estamos ao sul, ao norte. A igreja fica ao sul, mais ou menos distante uma da outra, uns 40, 50 minutos de carro. Um pouquinho longe para a gente se deslocar o nosso povo. Mas uma igreja linda, abençoada. Que o Senhor venha nos abençoando nesse projeto. Então ore por nós. Não é fácil estar ali. Não é fácil. Deus tem nos abençoado, tem nos dado vitória, tem nos ajudado. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Deus tem salvando almas. Só que assim, irmãos, o crente, o irmão vem para a igreja, depois na outra semana, ou no outro mês, ou no outro ano, ele fica ali, arruma o serviço no outro bairro, muda. É uma movimentação constante. Só Jesus na causa. Só a misericórdia do Senhor. Não quero passar do horário. E se a gente não estiver firme na presença de Deus, se nós não buscarmos ao Senhor, só Jesus para nos dar vitória naquele lugar. Então eu peço a oração de vocês, orem pela Inglaterra. Os templos estão sendo fechados. Alguns, eu trabalho com a igreja, a Unite Reforma Church, já há 10 anos que nós usamos 2 templos deles. Eles têm 1.700 igrejas em Londres, na Inglaterra. Não tem 700 pastores que cuidam da igreja. Umas estão sendo vendidas. A maioria delas no centro de Londres, elas são alugadas para fazer festa de casamento, aniversário, shows. Porque não tem pastores. Não tem quem dirige. E eles são fechados.
Eles dizem que o brasileiro vai lá, enche, toma conta, e aí eles podem ficar chupando o dedo, eles podem perder. Eu disse, meu Deus, não se pode colocar um prego, não se pode fazer nada. Se você passar do horário, eles te cobram. Meia horinha, eu estou pagando agora 1 ano. A camarada chegou com um boleto para mim e disse, você passou durante esse ano meia hora todos os cultos. Aqui está o boleto. Você vê a dificuldade. Mas ali tem um povo que rios de água viva correm nos seus corações, que estão ali dando glória, que estão ali jejuando. A nossa igreja ficou com o nosso dirigente. Está uma bênção. Pastor, hoje o culto foi uma bênção. Hoje o meu filho pregou. Ontem, Bruninho pregou lá, numa das nossas congregações. E aí, quando eu olho assim para um jovem daquele que está saindo para missão, para obra missionária, eu digo, Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O seu filho fez uma boa escolha. O meu filho olhou para mim e disse, pai, eu quero ser pastor. Se tu está maluco, tu está doido, não faz isso. Não, eu vou ser. Se não vai. Não, eu vou ser, mas tu vai chorar, isso não importa. Deus falou comigo e eu vou ser. Porque eu sei das dificuldades, todos nós sabemos, de ser um pastor, ainda mais numa missão. Ainda mais numa terra que a gente não conhece a língua. Irmãos, eu estou há 14 anos e pensa na dificuldade para essa língua entrar na nossa mente. Só Jesus. Só a graça. Depois dos 60, depois dos 50, é difícil aprender o inglês. Só a misericórdia. Mais ou menos o sorry, thank you, né? Vai embora. Só Jesus. Pensa na dificuldade. E ainda trabalhamos no setor de montagem, e a maioria é brasileiro. A empresa é brasileira, para ajudar. É uma dificuldade muito grande. Só a misericórdia de Deus. Mas o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado vitória. Queridos, obra missionária. Por favor. A maioria de nós, querido, nós não damos valor a isso. A gente não acredita numa alma. A gente não dá muito valor em falar de Jesus para uma pessoa. A gente desiste muito fácil. A gente vem para a igreja, cruza o braço, canta, louva, vai para casa. Você volta no meio da semana, ou semana que vem, a mesma coisa. Mas você não saiu ou não deu um telefonema para alguém falando de Jesus para uma pessoa. Se você morasse na Inglaterra, você ia sentir a dificuldade. Há um tempo atrás eu passei 6 meses visitando uma família, pastor Moisés. Toda terça-feira. Ela nos ligou e disse, nós queremos ouvir a palavra de Deus. 6 meses eu tentei trazer aquele casal para a igreja e não consegui. Chegou no final de 6 meses, eu disse, Jesus, agora deu, já falei tudo, dei estudo. Eles não vão para a igreja, Senhor, eu desisti. Ela me ligou na outra semana, eu fiquei 8 meses. E eles não foram para a igreja. Ao ponto de eu dizer, agora deu, agora é só lá na igreja. Tá bom, pastor, semana que vem nós vai. Todo culto eu levantava e olhava, e ninguém. Todo culto eu levantava, deu uns 5 meses, eles apareceram na igreja. Pastor, a gente veio. Graças a Deus. Aleluia. Se você não for buscar, não vai. Aleluia. E aqui vocês têm tanta possibilidade. O brasileiro é igrejeiro. Quantos bancos vazios. Será que você se importa? Será que você pode olhar para o lado e dizer, o meu amigo podia estar comigo aqui hoje? A minha família podia estar aqui do meu lado? Quantas pessoas você conversou hoje ou a semana e poderiam estar aqui com você hoje?
Obra missionária, querido, não precisa você ir. Faça aqui. Enche a tua igreja. Enche a tua igreja. Se rios de água viva fluem dentro de você, se você é salvo e tem o Espírito Santo na tua vida, algo tem que acontecer ao teu redor. É impossível alguém que não é crente olhar para você e não ver nada em você. Se rios de água viva correm, se rio de água viva flui dentro do teu ventre, se você é cheio do Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é isso, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou e ganhou mais de 3.000 almas. Cheio do Espírito Santo não é para rodar, não é para pular. Cheio do Espírito Santo é para ganhar almas. É para buscar aqueles que estão perdidos. Cheio do Espírito Santo é ter compaixão de uma alma, é chorar por ela, é gemer por ela. Cheio do Espírito Santo é você abraçar uma pessoa e só largar depois que ela for salva. Que você possa ter esse sentimento. Que você possa ter esse sentimento de buscar uma alma para o Senhor. Você já imaginou? Eu falei isso há dias atrás na nossa igreja. Se cada crente aqui trouxesse uma alma por ano, não precisa ser muito não, ser todo mês, uma só, teria espaço no ano que vem para tudo aqui dentro? Não teria. Só uma alma por ano, se pudesse ganhar, uma só. Cada um de todos que estão aqui dentro. Ah, pastor, mas eu não prego, não preciso pregar. Ah, pastor, mas eu não conheço muito, não precisa conhecer. E se você não conhece, passa a conhecer, começa a ler, começa a estudar, começa a orar, porque o Espírito Santo que está em mim, que está em todos, vai estar em você. É Ele que convence, não é você. Mas saia buscando almas, saia buscando almas ao Senhor, saia buscando vidas, vá atrás. Não espere por um dirigente, por um pastor, por um evangelista. Não! Deus convidou eu e você. Idem, mandou eu e você. Vamos. É nós que temos que fazer. Pastor não cria ovelha. Quem cria ovelha, quem dá luz à ovelha, é ovelha. Nós precisamos. Deixa esse rio fluir dentro de você. Deixa o Espírito Santo mover você. Deixa o Espírito Santo fazer de você uma tocha viva. Tem tanta gente precisando. Tem tanta gente precisando. Não seja crente só aqui dentro, mas seja crente lá fora. Busque. Traga. Essa igreja é uma bênção. Aqui prega a palavra de Deus. Aqui as pessoas são curadas, são transformadas. O evangelho é pregado. O que você está esperando? Busque. Se não tem lugar na sua casa para orar, para buscar, aqui dentro tem. Eu sei que essa igreja, eu fui nessa igreja aqui há muito tempo. Ela é aberta o dia inteiro, você pode entrar e orar, não é assim? As portas estão abertas, isso é lindo. Nós não temos isso lá na Inglaterra. Nós não temos uma igreja que a gente possa entrar nela. A nossa igreja, se eu quiser entrar num dia da semana, eu tenho que dar um telefonema. Eu preciso pegar alguma coisa da igreja, eu posso, ela tem que me autorizar. Eu só posso entrar no meu horário. Nós fizemos uma campanha, há 3 anos atrás, na nossa igreja. Todo sábado uma oração, das 11 horas até as 3 horas da manhã. Nos deixaram fazer 3 vezes. Depois cortaram, não deixaram mais. Eu disse, luz apagada, sem barulho. Nós queremos abençoar o bairro, a sua igreja. Nós queremos abençoar o povo. Não,
Está muito frio e no inverno vocês podem sofrer, a igreja pode sofrer dano. Não pode. Não pode. Você não pode orar na igreja. E você que tem um espaço dia e noite para buscar ao Senhor. Ei, Jesus está voltando. Como o pastor Moisés falou, o ano passado, não me lembro o mês, a Inglaterra soltou um alarme em todos os celulares e disse, fiquem atentos, domingo, dia tal, não lembro o domingo, às 3 da tarde, toda a população da Inglaterra vai receber um alerta no celular. Toda a população. Eu estava no supermercado Lidl, não esqueço, e aí os telefones começaram a dar um bip, todos eles. Isso é só um alerta. Vocês vão receber outros. Ainda não vieram outros. Queira ou não, toda a humanidade, todas as nações estão se preparando para o último dia. Não vai ter mais uma sirene, mas vai ter as redes sociais, vai ter o celular. O dia está chegando. A hora está chegando. O momento está chegando. O que você tem feito? O que você tem feito, querido? Pastor, eu já fiz tanto. O rio parou de correr dentro de você. O Espírito Santo saiu de você. Acredito que não. Não deixa apagar essa chama. Nós estivemos na África agora. E como eu disse para vocês, eu vi um celeiro tão lindo, tão maravilhoso. Porque assim, ó, a gente chega, eles olham para você e dizem, aí está um prato de comida. Eu vi uma terra fértil, que você bate uma ponteira, 5 metros tem água. Caju e manga, aquilo tem de rodo. Alguém me perguntou assim, pastor, como é que faz suco de caju? Eu digo, pelo amor de Deus, bota água, bota no liquidificador e vai vender. É fonte de renda. Faça o mesmo de manga, é fonte de renda. Vocês não plantam nada? Não. Mas a terra é linda, é boa. O campo, amado, você olha assim, mas eles não plantam. Ensinaram eles. Deram pão, mas não ensinaram a pescar. Deram peixe, mas não ensinaram a ele. E esse é o nosso projeto. Levar trator, caminhão, caçamba e plantar. Não é levar o pão. É fazer aquela terra produzir. Porque ninguém produz nada. E a terra é linda, é maravilhosa. A terra, eu disse, meu Deus, o que é que vocês estão fazendo? Por que vocês passam tanta fome com tanta terra para plantar? E o governo dá a terra. Estamos indo para lá agora. Vamos nos regularizar a ONG. E falar com o governo para ver qual é a terra que a gente pode usar. E vamos colocar trator. Queridos, desculpa, não são todos. Mas a África, infelizmente, alguns vão para ganhar dinheiro. Não são todos. Não são todos. Os moçambiquenhos, eles já estão tão acostumados a ganhar dinheiro, aqueles missionários que eles ligam para você, ou numa rede social, e entram em contato com você, fizeram comigo. Eles, pastor, a nossa igreja pegou fogo, o pastor morreu, e ele mostra um povo dentro de uma igreja. Eu cheguei lá, não tinha igreja. Eu vou e ver. Ele se arrancou, não quis me atender. Tudo falso. Não mande dinheiro para a África. Canalize. Canalize, porque aqui sabe para onde mandar. Vá na África. Se você quiser, final do ano eu estou indo. Vamos junto, eu lhe encontro lá. Eu vi uma terra produtiva, maravilhosa. Mas eles não querem.
Eles não querem plantar. Mas eles veem em mim e você um prato de comida. Eles já sabem que vão ter. Toda roupa que nós mandamos, a maioria é vendida nos camelôs. O pastor olhou para mim, pastor, pode ver que seu sapato está ali, ó. A Inglaterra mandou roupa para cá, está ali, tudo ali vendendo ali. Claro, é o ganha-pão deles. Só que a gente precisa entender que a gente precisa fazer esse povo usar o que eles têm lá. Ah, se todos pudessem fazer isso, ou a maioria dos pastores, ir até aquela terra, implantar um sistema, uma lavoura, plantação, e eu acho que tenho certeza, que tem muitos empresários neste segmento que vão querer estar ali fazendo isso. A África é boa, eu não vi ninguém sendo morto na região que eu estava. Se a gente vai ao sul da África, há mais ou menos 1 dia e meio, 2 dias de viagem, no finalzinho de Moçambique, aí sim, os muçulmanos, ali eles dominam, então ali sim é tristeza. Mas em Beira, Maputo, é uma tristeza. Você vê fome? Vê. Você vê eles comendo rato? Sim. Uma bandejinha de rato, ratinho, camundongo, desses nossos aí, vendendo lá. Uma bandeja, eu tenho um vídeo ali que a gente fez. Tá? O pastor ainda perguntou, pastor, você come assim? Eu não. Mas eles cozinham aqueles ratos e vendem. É o ganha-pão deles. Eu fui para comer aquela formiga e aquela minhoquinha da madeira, mas não tinha lá. É bom, aquilo ali é gostoso. Mas o ratinho não. Ué, você não quer fazer uma obra missionária, não? Então ganhe as almas que estão por aqui, você não precisa ir para lá. Ganhe as que estão aqui, você não precisa ir para lá, tranquilo. A gente atravessou um rio 1 hora, velhinho assim com remo, uma canoa de um pau só. E a gente andando ali, dois hipopótamos, um casal, mais 2 filhotes nos olharam. E na volta um ameaçou vir em cima da gente. O pastor que estava com nós clamou o sangue de Jesus. Não faz isso. Uma necessidade enorme. Não tem pão. O pastor dá ele sustenta 1.200 crianças com arroz e feijão todo santo dia, menos aos domingos. Pastor Ronaldo, que tu conheceu. Tive o prazer, um trabalho lindo que ele faz. Maravilhoso. E aí, amados, eu fui em umas 3 aldeias. E ele botou 250 crianças a comerem feijão com arroz. Só que do lado de fora tinha mais umas 150, elas não puderam comer. Corta o coração da gente. Ele disse, pastor, eu não posso botar aqui porque essas estão cadastradas. Se eu botar essas 150 para dentro, eu não tenho comida para elas. Mas se eu trouxer comida, semana que vem tem 500 lá fora. Se eu botar as 500, vai ter 1.000 lá fora, porque aonde eles souberem que tem comida, eles vão vir. Eu presenciei isso. E o mais triste é que alguma criança, quando ela vai comer o pratinho de feijão com arroz, algumas comem a metade ela põe no vestidinho e leva para casa. Porque alguém em casa está precisando. Ela divide. Você não sabe o que é passar fome. Você não sabe o que é passar necessidade. Você não sabe o que é passar luta num país diferente. Não. Você não sabe. Você não tem amigos. Se não é a misericórdia de Deus na nossa vida. Se não é a bondade do Senhor. Para encerrar um pouquinho da Inglaterra. A nossa vitória de ter o documento na Inglaterra. Há 7 anos atrás. Sabe como aconteceu? Tínhamos uma igreja bem abençoada, Moisés viu. Mas eu tinha uns 5 obreiros. E esses obreiros chamaram a imigração para a gente. Nós éramos o único que não tinha documento.
E a imigração bateu na nossa casa. Moisés sabe do nosso sofrimento. Triste. Muito triste, irmãos. 6 agentes, eles entram na sua casa. Você não pode trocar de roupa, 6 horas da manhã, você não pode, do jeito que você está, senta e fica 3 te cuidando e 3 fica vigiando a sua casa, olhando a sua casa. Conversaram com a gente e disseram, vocês vão embora, podem ir hoje, sim, podemos, vocês é que mandam. Você não tem escolha. Conversaram o som da nossa igreja, porque o som da nossa igreja, ele não fica na igreja. Hoje arrumaram um cantinho para deixar lá. Mas antes a gente botava no carro, levava para casa, depois no outro domingo a gente levava para a igreja, montava tudo. Assim é a igreja na Inglaterra. E nesse dia, Deus tem um milagre, amados. Deus, quando Ele cuida, quando Deus cuida, não tem ninguém, não tem inferno, não tem ninguém. Tinha um crente no meio ali, e ele disse, se vocês forem embora não vai ter culto amanhã, era sexta-feira. A Elisiane, nossa missionária, estava lá, eu disse, não, a Elisiane vai fazer o culto, ela tem documento português. Ela chama os obreiros, tá. Vocês podem ir embora hoje? E aí eles conversaram com meu filho, que fala bem inglês e tal, e conversaram, perguntaram se ele queria ficar. Iam levar os 3, no fim me levaram. Você pensa, eu morei 7 anos nesse lugar, quando eles foram lá em casa, os vizinhos nos conheciam. A imigração me levando preso, não algemaram, mas pegaram no braço, mas me botaram naquela gaiolinha como se fosse um bandido. Abriram a portinha de trás, botaram naquela gaiolinha, e a gente foi. E eu disse, Jesus, eu entrei pela porta da frente, não quero sair pela porta dos fundos. Se é para ir embora, do jeito que tu me trouxe, eu vou. Preciso tu fazer isso comigo. Mas ali estava a nossa bênção. Ali estava a nossa vitória. Do impossível, do inacreditável, na lógica humana, não. Eu sei que deu 10 horas da manhã, eles disseram, você vai ir para casa. Mas de 15 em 15 dias você vai assinar aqui. E toda segunda-feira, uma segunda-feira sim ou não, eu ia assinar. E ele disse, dentro de 3 meses vocês vão ir para o Brasil. Eu disse, tá bom. Só que nesse meio tempo, nós temos uma advogada na igreja, e ela disse, pastor, se o senhor foi solto, é porque Deus tem alguma coisa na sua vida, com certeza o projeto é grande. Se eu não conseguir um advogado, eu já tinha ido 3 advogados. O meu filho tinha direito a documento, eu não, porque ele passou mais de 7 anos da vida dele lá na Inglaterra. Quando você tem um filho que ele chega de menor, 6 anos, e até os 15 anos ele pode ter documento, 7 anos depois ele pode ter documento, só não pode passar a idade maior. Só que eu saí 5 vezes da Inglaterra e entrei sem documento. Orava a Deus e saía. Quando Deus dizia vai, eu ia. Eu tive aqui umas quantas vezes. Então, para mim, não tinha mais documento nem para mim, nem para a Leia. O advogado disse, olha, se eu pedir, eu vou expor vocês e eles vão tirar vocês. Ok. Mas um dia, nesse dia, a gente pegou um inglês. Ela ligou para um advogado inglês. Ele disse, estou saindo do escritório para ir embora, mas eu vou voltar. Isso era uma sexta-feira, para atender vocês. Quando ele nos atendeu, ele disse, a imigração teve na sua casa? Eu disse, teve. Você tem sorte, então. Por ela ter na sua casa, por ela ter ido na sua casa, você não precisa pagar visto nenhum, é tudo de graça. Se ela não fosse, cada visto custava 1.500 libras. Você poupou 4.500 libras. Eu olhei para o céu e disse, o que tu faz aí? Quando Deus cuida, seu filho, deixa ele ir. Deixa ele ir. Se é projeto de Deus, não tem problema. Ele cuida. Os problemas tem. A gente foi roubado 2 vezes. Aqui e na Itália. De documentação que a gente tentou tirar. E não deram. Aquele advogado disse, em 3 meses você tem documento. Só que me deu uma crise de pânico, amados.
E ele disse para mim, a imigração assim, olha, nesse meio tempo nós podemos ir buscar. Eu acordava às 5 da manhã, arrumava a minha mala, botava a minha roupa e sentava no sofá. Eu digo, hoje eles vêm buscar, eu vou ficar pronto. Eu fiz isso algumas vezes. É o desespero que bate. 6 meses depois, a gente estava com o documento na mão, graças a Deus. Temos até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Rios de água viva. Te coloca de pé, por favor.